Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror. E hoje eu irei contar uma história de terror como horror. A Cadeira do Diabo, como prometido, que eu perguntei pra vocês e vocês quiseram essa lenda, foi a mais votada. Eu vou contar pra vocês então. A Cadeira do Diabo. Bem, acontece no século XVIII, na Inglaterra, com Thomas Buster. Eu acho que é assim, vou deixar aqui escrito, tá? Bom, ele era o proprietário, ele tinha uma cadeira comum, sabe? Uma cadeira que você tem em casa. Pois é, ele tinha uma cadeira em casa favorita, né? Essa cadeira lá era como se fosse uma poltrona, né? Que você tem, mas era uma cadeira. Essa cadeira dele era a favorita. Ele era um homem separado e ele tinha uma filha. Uma filha que ficava ou na casa, né, da mãe, com os avós, ou na casa dele. Ele gostava muito dessa menina. Porém, ele mexia com muita coisa errada. Ele e o sogro dele mexia com muita coisa errada. E eles tiveram uma grande discussão. O sogro Daniel Webster, acho que é assim, gente, eu não sei direito o nome, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Eu vou falar só o primeiro nome, porque daí fica mais fácil, ok? Então, o Daniel, né, que era o sogro de Thomas, eles tinham uma parceria com coisas erradas. Eles mexiam com muita coisa errada, muita coisa assim que dá cadeia. Mas eles mexiam. E nisso o sogro ele não queria, né? A mãe não queria mais que a criança tivesse contato mais com o pai, que levasse embora. Porém, eles não conseguiram entrar num acordo e o sogro, o Daniel, ele foi se intrometer nisso, falando que era melhor a criança ficar com a mãe, não ficar com ele, já que ele era uma pessoa toda errada. Mas Thomas, como gostava muito da filha dele, não quis abrir mão e falou que jamais ia deixar a filha dele sair dali. Nisso eles estavam dentro da casa e tiveram uma grande discussão ali, e o sogro sentou nessa bendita cadeira que era de Thomas. Quando ele sentou nisso, Thomas ficou com muita raiva e decidiu, né? Isso mesmo. Decidiu fazer isso com o sogro dele por conta de quê? De uma cadeira. Vê se pode. Então nisso aconteceu e Thomas ele foi condenado. Ele foi condenado na Inglaterra, né? Por ter matado o sogro à morte. Ele foi condenado, né? Ele foi condenado à morte. Enfim, fazer o quê? E nisso a cadeira ficou amaldiçoada, né? Que virou a cadeira do diabo, porque a cadeira era dele e ele tinha o maior ciúme e zelo por essa cadeira. Então essa cadeira ficou para dele e muitas coisas foram vendidas, foram dadas e etc, né? Uma dessas cadeiras também foi vendida para uma pessoa específica. Foi vendida para André de Proaça. Ele pegou essa cadeira, gostou da cadeira, gostou disso tudo e pegou. Ele era um cara da medicina, tá? Cientista, médico, enfim. Ele mexia com isso, ele gostava dessas coisas e ele pegou essa cadeira pra si. Só que em um determinado tempo, uma criança desapareceu. E os moradores começaram a procurar essa criança que não sabia onde estava, né? Deram como desaparecida. E num determinado momento, eles entraram na casa desse André, né? Pra poder olhar a casa dele. E quando viu a criança na cadeira, tá? Né? Com animais também por ali, todos mortos ali, entendeu? Uma coisa. E até ele explicar pra polícia o que foi que aconteceu, né? Já não tinha o que se explicar. Ele dizia que a cadeira era dele e que o diabo tinha dado a ele. E que ele poderia... Qualquer pessoa que sentasse na cadeira, ela poderia realizar e ter conhecimentos absurdos e de realizar qualquer coisa. Então a cadeira simplesmente, o que aconteceria? Você realizava e depois de 3 dias, como era muito conhecimento, muito poder, a pessoa logo batia as botas, né? Só que muita gente não acreditou nisso. Então no relato dele, a criança se sentou nessa cadeira. Então a criança se sentou nessa cadeira e como era uma criança não aguentou a situação ali, assim como animais que estavam ali, e bateram as botas, né? E
Nisso a polícia não entendia nem nada. Ele foi preso, né? Mas ele tava tão obcecado, tão doido assim das ideias, dizendo que a cadeira deu várias coisas pra ele, que ele era um homem muito rico e vários conhecimentos, que ele tinha vários conhecimentos de várias coisas, que ele podia curar pessoas, que não sei o que mais lá. E ele disse que tudo foi o diabo que deu a ele. Que coisa louca, né? Já pensou o diabo te dar as coisas? Mas é aquilo, né? Ele dá e tira com as duas. Então, nessa situação, né, quando a família viu seu filho lá, né, ninguém ia acreditar que uma cadeira, né, tirou a vida de alguém, jamais, né. E nisso, ele foi preso. André foi preso, e como ele foi preso, ele foi acusado, ele também foi, né, foi isso que aconteceu com ele, infelizmente, né? Apesar que ele contou lá a história. E essa cadeira, simplesmente, outras pessoas pegaram essa cadeira e depois muita gente dizia que fulano morreu ali e tal, e que foi porque sentou nessa bendita cadeira. A cadeira que matava as pessoas, na casa, né? Então, não durava nem, às vezes eram 2, 3 dias, não passava disso. As pessoas, todo mundo que pegou essa cadeira e sentou nela, acabou morrendo. Era incrível, era uma coisa assim. Até que chegou um momento que essa cadeira foi para um museu, né? Um cara lá do museu pegou ela pra cuidar dessa cadeira, pra ninguém mais sentar nessa cadeira. Porque essa cadeira tava realmente amaldiçoada e tava com um karma muito grande, uma energia muito pesada. E muitas pessoas estavam realmente morrendo por conta dessa bendita cadeira que tava lá. Então essa cadeira ela foi pro museu, o Museu de Palácio de Fábio de Merlin, né, que fica em Valladolid. Vou colocar o nome aqui também, tá? Então qualquer pessoa que quiser ir lá nesse museu olhar, a cadeira está lá, né? A cadeira está lá no alto pra ninguém, sequer ninguém sentar nessa cadeira, né? Pra não poder bater as botas. Então é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostei muito que vocês escolheram esse, eu acho uma história muito interessante. Tem vários relatos, assim, de pessoas que conta, cada um conta uma versão. É uma lenda considerada real, que isso aconteceu real, mas tem várias versões. Mas essa cadeira realmente existe, ok? E até o momento ninguém mais sentou porque ela tá lá no alto, quietinha. Então se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, deixa seu like aí, tá? Que eu vou gostar muito. Se você tem uma história de terror pra me contar, mande no meu e-mail que eu terei o maior prazer de contar aqui no canal, se a história seja real ou fictícia. E um beijo e até a próxima, meus amores!